Nossa fonte é a ProSoja, milho hoje R$ 39,00, preço disponível. Metalúrgica Nascimento, engenharia e indústria, estruturas metálicas, caixas d'água, tanques de combustível, implementos agrícolas e rodoviários, carrocerias, caçambas, vasos de pressão e soldas em geral. Metalúrgica Nascimento, Rua das Açucenas 209W, Industrial Sul. WhatsApp 999680374. Meridional FM. Olá, bom dia. Agora são 7h02. Uma excelente sexta-feira, dia 7 de agosto de 2020. Muito prazer, sou Wesley Moreno e estamos aqui na 96,5 dando sequência às entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Nova Mutum. Hoje estamos recebendo o empresário e também vereador Ayrton Pécio Quirk. Lembrando que a Rádio Meridional FM dá início a essa série de entrevistas que teve início na segunda-feira, os nomes colocados a pré-candidato nas eleições de novembro aqui no município. Atualmente despontam 5 nomes e o ouvinte pode participar interagindo, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 659-9686-6134. Acompanhado desses comunicadores, cada um aqui tem a liberdade de fazer a pergunta, o seu questionamento aos pré-candidatos. Somos imparciais e estamos realmente levando a informação para os nossos ouvintes. Ricardo Schneider, bom dia. Bom dia, Wesley. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Quick. Bom dia aos nossos ouvintes. Rodrigo Caetano, encerrando hoje essa série de entrevistas. Uma semana de muita produtividade aqui na nossa equipe. Bom dia, Wesley. Bom dia, Quick. Bom dia, Ricardo, os nossos ouvintes. Bom dia, o pré-candidato, também vereador Ayrton Pécio. Seja bem-vindo aos estúdios da 96,5. Bom dia, Wesley. Bom dia, Rodrigo Caetano. Bom dia, Ricardo Schneider. Um bom dia todo especial a todos os ouvintes que estão aí acompanhando a programação. E de antemão já parabenizar a Meridional FM por essa rodada de entrevista, que a gente rodando na cidade aí percebeu da importância e do envolvimento das pessoas e da expectativa das pessoas em ouvir os pré-candidatos aqui de Nova Mutum. É importante repassar aos nossos ouvintes e também ao pré-candidato Ayrton Pécio que cada resposta terá um tempo de 3 minutos e após esse tempo um bip será tocado permitindo mais 15 segundos para concluir a resposta. Hoje é o último dia de entrevistas dessa série de 5 entrevistas. Ayrton Pécio, empresário no ramo de eventos desde 1994, entrou para a vida pública em 2008, quando eleito vereador para o primeiro mandato. Hoje, atualmente está em seu 3º mandato seguido, reeleito vereador nas eleições de 2012 e 2016, sendo presidente da Câmara Municipal de Nova Mutum no biênio 2017 e 2018, onde foi apontado pelo TCE com gestão de excelência. Eu pergunto ao pré-candidato Ayrton Pécio, o senhor se considera preparado para assumir uma possível candidatura, justamente saindo do Legislativo para o Executivo? Sim, Wesley, eu ainda acredito que todos os candidatos, todos os pré-candidatos ou alguém para ocupar um cargo tão importante no município tão importante que nem Nova Mutum, deveria passar pelo Legislativo para conhecer o trâmite da situação, de como envolve a situação e a coisa pública, que é bem diferente de tu trabalhar na iniciativa privada. Então eu, como tenho experiência na iniciativa privada e obtive essa experiência como presidente da Câmara Municipal no ano de 2017 e 2018, inclusive aí, como você citou, com excelência, fazendo muitos ajustes na Câmara Municipal, mudando alguns quadros que infelizmente pelos ex-gestores vinha acontecendo. Então a gente fez uma mini reforma administrativa, trabalhou bastante e eu acredito que após a gestão da Câmara Municipal estou sim preparado para assumir a Prefeitura de Nova Mutum, tanto que já fazem 11 anos que eu estou na vida pública como vereador, sempre muito ativo e participante e conheço todos os assuntos, todas as necessidades que Nova Mutum e a população necessitam. Pré-candidato, nessa primeira pergunta do nosso anfitrião aqui, o nosso âncora, o senhor já começou a caminhar no que eu chamo de pergunta estruturante. Não tem a ver com debate político ainda, mas é para estruturar o nosso debate.
O senhor disse aí da necessidade que existe de alguém passar primeiro pelo Legislativo para conhecer toda a estrutura do Legislativo para depois então estar preparado. Na política isso é chamado de sargenteamento. Bem, com a sua resposta então o senhor excluiu 2 pré-candidatos que não tiveram essa experiência. No caso, o comunicador e empresário Ed Mota e o vice-prefeito, que apesar de ser vice-prefeito também não passou pelo Legislativo. Pergunta: caso lá na frente o senhor julgue ser necessário uma composição com o atual grupo ao qual o senhor pertence e não saia candidato na cabeça de chapa, o senhor, por um acaso, está preparado para essa composição? Composição de vice? Sim. A gente esteve trabalhando desde junho do ano passado em algumas discussões com possíveis pré-candidatos, não digo de oposição, que eu também não me considero lá oposição, até porque a gente trabalhou muito em favor do município e proporcionando ao próprio prefeito municipal que tivessem ótimos resultados em obras. Isso depende também de uma Câmara forte, de uma Câmara que participa, de uma Câmara que dê o apoio quando necessário. Isso não quer dizer também que muitas vezes não foi discutido projetos e trabalhado para ter um entendimento ou até mesmo em momentos que ia desencontro com a população mutuense, eu acabei me posicionando contrário a alguns projetos da Prefeitura. Mas muitos projetos bons e interessantes a gente teve sempre favorável. Então, desde junho do ano passado, a gente tem discutido com alguns pré-candidatos para, chegando mais perto das eleições, a gente fazer algumas pesquisas, e foi feito durante todo setembro. Nós temos um quadro de pesquisa de várias pessoas que fizeram, e a gente tem conhecimento disso, muitas vezes até pessoas de outros municípios da capital, com interesse de saber como que está o quadro em Nova Mutum, acabaram realizando algumas pesquisas. E nesse meio termo, semana passada, na quarta-feira, foi sentado entre esse grupo, e esse grupo já entendeu que eu sou o melhor nome para compor contra o atual vice-prefeito, que é o candidato da situação. Então hoje o meu nome já foi discutido, entre reunião com 4 lideranças importantes, inclusive 2 pré-candidatos, foi definido pelo meu nome como pré-candidato do grupo. Então agora eu estou discutindo um vice. Essa questão de eu discutir o vice já não existe mais. Eu estou discutindo um vice para mim. Se desse grupo sair o vice, tem um tempo aí até esse final de semana para essas pessoas pensar, beleza, senão a gente vai passar para outro caminho, que já temos aí 2, 3 nomes já sendo alinhado aí na discussão para a gente conseguir compor esse grupo. Eu acredito assim que hoje nós não podemos fugir de números. Nós temos a gestão municipal muito bem avaliada, em torno de 80%, 90%, com o sucessor, que é o vice-prefeito, para a composição da gestão. E tem o grupo independente, que eu me determino assim, que está discutindo o nome. Nesse nome já foi discutido o meu, onde foi entendido que seria, pelos números hoje, o melhor nome, com capacidade de evoluir. Então, assim, a gente está discutindo daqui para frente, dependendo de mim, um nome para ser vice na chapa que eu vou compor. Quick, aproveitando a sua fala inicial, você comentou que seria importante o candidato ter passado pelo Legislativo para ter uma experiência. Você tem 3 anos de mandato, é isso, né? Só que até hoje, em Nova Mutum, nós não tivemos nenhum prefeito que saísse da Câmara Municipal. Nós tivemos apenas um vice-prefeito, que foi o Sadi, que foi vice-prefeito. No tocante o resto, nenhum vereador foi prefeito de Nova Mutum. Nós também temos aquela cultura popular que vereador atrapalha, que vereador ganha muito, que vereador trabalha pouco. Né? Isso eu falo da conversa que gira sempre em grupos, tu sabe muito bem disso que eu estou dizendo. Você acha que isso também não atrapalha a candidatura de prefeito? Eu acredito que não, até porque o meu trabalho é diferenciado. Eu trabalho das 7 da manhã até 11 horas. Ontem, por exemplo, a gente emendou. É claro que num trabalho de entrevista, num meio de comunicação. À noite, se o cidadão precisa de mim, muitas vezes em situações que não é nem obrigação do vereador, a gente está buscando entendimento. Eu busco muito, e aí os números mostram, vamos só citar exemplo. Eu como vereador, através agora de visitas e buscando o meu partido, que hoje é o DEM, a gente conseguiu e aprovou na última semana no Extraordinário uma emenda de R$500 mil do senador Jaime Campos. Isso é um trabalho construído. Às vezes tu precisa ir 2, 3 vezes na capital
para conseguir fazer uma agenda positiva que traga resultado para Nova Mutum. Eu mesmo, neste mandato todo, eu posso citar aí emenda parlamentares para fazer asfalto de 2.700.000 com o deputado Nilson Leitão. Nós temos a presença do deputado Nilson Leitão dentro do parque aquático ali dos lagos. Nós temos deputado Nilson Leitão presente dentro de uma reforma do hospital, através de emenda que a gente conseguiu. Lá no aeroporto, por exemplo, 250 mil para fazer a obra que hoje está lá, que é o hangar, lá como é que chama, a recepção. Então, assim, é um trabalho diferenciado. E eu acredito, pelos votos e o crescimento meu, ano a ano, primeira eleição, eu me elegi com 665 votos. O segundo ano, 825. E agora, na última, 1.325. Então, eu acredito, assim, que o trabalho que eu faço é diferenciado, muitas vezes acima do que é o dever e a obrigação do vereador. Então, eu acredito que eu estou preparado. Até por isso que eu hoje posso discutir qualquer assunto, tem entendimento porque eu participo. Se nós trabalhar hoje em vários setores de Nova Mutum, posso não ser o mais preparado de Mutum, posso não ser o melhor, mas acredito que eu hoje tenho condição plenamente de assumir e desmistificar, aí como você falou, Ricardo, que vereador não pode e que não se precisa ser um grande empresário, um grande agricultor, como sempre passou aqui. Nós precisamos de pessoas preparadas, que entendam hoje da parte privada e também do setor público, que é muito diferente. Nós vimos aí grandes empresários assumindo, vamos dizer, a cidade vizinha aqui. Ficou 2 anos patinando e o trem não andou porque não tinha conhecimento da área pública. Nós temos que ter essa expertise na área pública, porque é muito diferente você comprar algo na área pública e na iniciativa privada. Aquela vontade que o empresário tem, vamos fazer logo, tu tem que seguir o trâmite. E outra, tu tem que ter pessoas que tenham competência com você. E essa equipe eu já tenho, se a gente for assumir esse compromisso com Nova Mutum, como prefeito municipal, eu tenho os pilares com seriedade, comprometimento e honestidade. Então, com certeza, não tenho medo nenhum de ir para uma campanha e muito menos medo de assumir a prefeitura municipal. É importante frisar aos nossos ouvintes que o WhatsApp da Rádio Meridional está disponível à sociedade, à comunidade mutuense, para fazer seus questionamentos. O Ricardo Schneider, após o intervalo, vai estar repassando essas informações, selecionando algumas perguntas para fazer ao pré-candidato. O nosso WhatsApp é o 65996866134. Ayrton Pesce se encontra em Nova Mutum desde 1993 e de lá para cá, nesse terceiro mandato já do senhor, quais as áreas da administração o senhor vê como prioridade na gestão pública e por quê? Já que o senhor pretende aí nas eleições ser um candidato a disputar a Prefeitura Municipal de Nova Mutum, saindo do Legislativo que faz indicações e indo para o Executivo que executa obras e leva benefício à sociedade. É justamente isso aos entrevistadores e também a população que me ouve. Muitas vezes as pessoas falam, mas está lá há 11 anos, 3 mandatos e não fez nada. Eu como vereador não sou gestor, como você falou, você indica, tu busca possibilitar ao município a executar as obras. Mostrar, às vezes, o caminho que a população entende para o prefeito fazer as obras. Então eu tenho um entendimento seguinte, nós temos 3 eixos fundamentais hoje para Nova Mutum. Primeiro, a construção do hospital municipal. Nunca ficou tão claro como a questão da pandemia, a necessidade de um hospital com qualidade, com estrutura, para proporcionar aos profissionais que trabalham lá uma qualidade e também à população com atendimento de qualidade. Segundo ponto, habitação. Nós temos aí anos e anos sem uma casa popular e hoje uma grande necessidade. Muitos profissionais bons vêm para Nova Mutum com sonho, com esperança, com expectativa e não conseguem ficar aqui. Porque às vezes ganhar menos em outra cidade, ele consegue sobrar mais do que aqui em Nova Mutum. Isso é fato, é real. Eu tenho conhecidos numa própria empresa grande que veio aqui, que de 7 ou 8, 5 já foram embora, por compensa ganhar menos em outros locais. Então assim, essa necessidade chega até a gente, essa cobrança. Nós temos outros pontos aí, que é a travessia urbana. É uma questão crônica de Nova Mutum, uma tragédia que nós temos aqui nessa travessia, nesses 7,8 quilômetros de travessia urbana aqui no município de Nova Mutum. Outro ponto é os alagamentos, que o município agora fez um estudo, deve estar quase pronto esse estudo, para ver os pontos que se tem que atacar
E é um problema crônico também de Nova Mutum. E o quinto ponto é a cadeia pública dentro do nosso município, no centro da nossa cidade. São 5 eixos que temos que trabalhar principalmente. Quick, você citou os assuntos aí, e isso desde segunda-feira da primeira entrevista são os mais pertinentes. Travessia, saúde, enfim. Já que você citou a travessia, deixa eu te fazer uma pergunta seguinte. Eu recebi essa semana, porque a gente buscou entender, porque se falou muito dessa travessia aí, Isso. que lá atrás tinha um projeto com elevados, com viadutos, e dizia depois que não tinha nada. Quando veio esse recurso para fazer, que se eu não me falha a memória, eram 8 milhões e alguma coisa para fazer essa travessia aqui, tinha um projeto inicial com viadutos. Eu recebi ontem o projeto, tenho aqui no meu celular, no meu aparelho. E aí foi trocada a administração e não teve não foi feito esse viaduto. Você, na época, já era vereador. Foi contratada uma empresa de Sorriso para fiscalizar isso. Por que foi abandonado essa parte de viadutos? Por que foi feito daquele jeito e depois teve que ter sido desmanchado de novo, ter feito outra obra, outros tipos de trevo ali? O senhor já acompanhava, já estava no Legislativo. Por que isso aconteceu e por que o senhor não veio a público comentar realmente o que tinha acontecido? Eu estou, inclusive, com um requerimento que eu pedi aqui em 2011, como foi bastante debatido, isso aqui lá por Face dá para ver, como foi bastante debatido esse assunto, eu busquei nos anéis da Câmara Municipal, que em 2011 eu pedi esse requerimento para a Prefeitura Municipal. E aqui fica bem claro, nós temos um documento do DENIT, entende? Pactuado com o município de Nova Mutum com data de 2007. Então eu não era vereador ainda. Tudo o que aconteceu nessa obra aqui foi licitado em 2007. Eu, quando assumi como vereador, foi no ano de 2009, janeiro de 2009. Dali para cá, se falou muito da travessia. Muita coisa se falou. Muitas vezes se propagou que ia resolver também em 60 dias e não resolveu. Eu não queria nem entrar nesse dilema para trás, porque o meu propósito seria trabalhar e fazer proposta daqui para frente. Mas nós temos que também falar. Essa travessia, nesse projeto principal, nunca existiu viaduto. Está aqui o documento. No documento que eu tenho, nunca existiu viaduto. Inclusive se falava, e no projeto principal, e eu tenho CD tudo aqui comigo, do projeto principal, assinado também por ao engenheiro aqui de Nova Mutum, que seria mão única. Entende? Então, assim, no conhecimento que eu tenho, o primeiro projeto não existia. Depois, sim, se passou um tempo, na administração do prefeito Lírio, ainda foi feito uns ajustes, sim, para não acontecer o que aconteceu essa semana. Justamente foi ali, onde aconteceu o acidente, a morte desse rapaz, esse mototaxista, que a gente sente muito. Tinha um trevo que foi pedido para a empresa, na época acho que era o DENIT, fazer aquele trevo perto do posto 29 para não precisar as pessoas ficar pulando canteiro. E depois foi desmanchado esse trevo, justamente. Então, assim, não tinha os viadutos. Entende? Aqui nesse projeto principal não tinha. Isso teria que buscar desde 2007, desde a licitação com o DENIT. Era o DENIT, não era a Rota do Oeste, era o DENIT, pactou com o município. E outra, o recurso, quando chega no município, ele é vinculado, pode se gastar só naquilo lá. É uma conta única. Por exemplo, nós hoje estamos construindo o Parque Tecnológico, tem um prédio lá de mais de 12 milhões de reais. É uma conta única, aquele dinheiro vem somente para isso. Hoje, o município está construindo o prédio da promotoria, aqui de Nova Mutum. Aqui, inclusive, no orçamento que eu estou trazendo aqui para ter os números, é vinculado, só gasta ali, se sobrar dinheiro volta para a fonte que veio. Então, assim, o que eu tenho de conhecimento, com toda clareza, esse projeto aqui foi feito em 2007, licitado em 2007. A empresa ganhadora foi contemplada em 2007. Então, no conhecimento que eu tenho, inclusive eu tenho o CD aqui, para a população que quiser ouvir, quiser olhar, tem um CD aqui com todo o projeto, que não contemplava viadutos. Depois sim, foi protocolado, quando já era a Rota do Oeste, para fazer 3 viadutos. Inclusive, a Rota do Oeste não permitiu esse viaduto na área central da cidade e nem na Mamoeiros. Teria um lá indo para São José e a outra indo para Trivelato.
Então, assim, foi buscado ainda logo após isso para conseguir contemplar e melhorar. Mas, infelizmente, daí deu esse problema com a Rota do Oeste e acabamos não efetuando esse projeto. Pré-candidato, o senhor certamente quer falar de propostas aqui. Falando um pouco de habitação, como disse aqui o Ricardo, tema esse pertinente nas últimas 4 entrevistas, e dando-lhe a oportunidade de falar sobre, gostaria que o senhor respondesse de maneira bem objetiva o seguinte: é fácil fazer e falta vontade política, ou é difícil fazer e falta recursos e falta prioridade também para a execução das moradias populares aqui em Nova Mutum? Então o senhor, enquanto político, sabe se é fácil e falta vontade, ou é difícil porque não é prioridade. Eu só gostaria de voltar na travessia aqui, porque eu falei de um problema que aconteceu até antes do meu mandato e depois isso vem se estendendo até agora. Nós, em 2017, dia 22/4 de 2017, eu como presidente da Câmara, junto com a mesa diretora, fui ao Ministério Público Federal, fiz uma denúncia, fui ao Tribunal de Contas da União, fiz uma denúncia no mesmo dia, para que quem é o ente federado, que é o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas, tomasse providência quanto a essa travessia de Nova Mutum, que estava ceifando vidas da população. E após isso, notificaram a Rota do Oeste, multaram a Rota do Oeste, e a Rota do Oeste começou a convidar a Nova Mutum, através da minha pessoa, para participar de uma reunião paritária. Essa reunião de trabalho que tem DENIT, a própria ProSoja, a NTT, Polícia Rodoviária Federal, Ministério do Transporte e de Logística. E a gente começou a participar. E logo após, a gente conseguiu um feito pequeno, é claro, mas melhorou muito, que foi aquele outro contorno lá embaixo, nas costas desse do Delmoro, onde antes só contornava no sentido norte-sul, e a gente conseguiu esse contorno lá. Algumas agulhas também, você lembra que foi fechado lá embaixo no bairro Palmeiras, aquela primeira agulha, prejudicando todos aqueles empresários daquela região. A gente conseguiu abrir e também melhorou, é claro, com o município junto, na qual quero citar o nome do Mauro, que participou das discussões também, melhorou a questão da sinalização. Hoje está precário, mas foi muito pior. Então, assim, tem que se avançar. Hoje, a concessão da Rota do Oeste está praticamente suspensa. Eles só estão cobrando o pedágio e fazendo uma manutenção aí na nossa rodovia 163 e está no sistema de plano de cura. Tem uma proposta na qual o Ministério do Transporte já aceitou, a NTT está estudando, o governo Bolsonaro está estudando para que o governo federal, o Bolsonaro, aceite a continuação da empresa que está, com a possibilidade de venda de 51%, isso está em estudo já na NTT e no Ministério dos Transportes, para que uma empresa ela assuma o controle dessa concessão. A partir disso, as obras vão voltar. Com essa venda de 51%, as obras vão voltar aí em toda a travessia 163 na concessão da Rota do Oeste. Então, é fácil? Não é fácil. Mas temos que trabalhar. E também temos que ter poder político. Temos que buscar os agentes federais, nossos senadores, deputados federais, para ajudar nessa situação. Mas eu, como vereador, tenho uma proposta onde eu peço para que o município invista o ISS que recebe do pedágio, o imposto que recebe do pedágio, em obras aí no próprio pedágio. Poderíamos fazer alguns contornos, são mais de 10 milhões, por exemplo, o ano de 2016 entrou 3.136.000 da Rota do Oeste de pedágio para Nova Mutum. 2017, 2.251. 2018, 2.100.000 e 2019, 2.276 e esse ano ainda não fechou. Muito bem, o senhor não respondeu a pergunta do Rodrigo, depois se ele quiser refazer, fique à vontade, Rodrigo. Eu vou te fazer outra pergunta aqui, Quick. No início da sua fala, você comentou da sua excelência na presidência da Câmara, resolvendo alguns problemas de ex-gestores. Nós temos um problema ali que afeta muito, incomoda a população de Nova Mutum, que é, vamos dizer assim, os super salários de alguns funcionários lá. Tem pessoas lá que ganham, pode me corrigir que estou errado, perto de 25 mil reais. Tem a atendente, a secretária, ganha perto de 9 mil reais. Isso, eu não vou citar o nome aqui do presidente na época, porque eu não tenho certeza que foi ele. Se você quiser depois citar, você vai saber quem foi, pode falar. Colocou
um jeito progressivo das pessoas fazerem alguns cursos, e desses cursos, cada curso que fazia ganhava uma porcentagem a mais, 10, 15, 20% a mais no salário. Até inclusive, vamos citar aqui, tipo, a pessoa fez um curso de Excel, online aumentava o valor. Pessoas que começou lá tipo com R$2.000, hoje está ganhando 9. Aí na sua presidência, vocês fizeram uma reunião lá e encerraram com isso. Não deixaram mais ficar progredir. Isso. Mas já tinha chegado no ponto que chegou. Pelo que eu sei, também não tem mais como diminuir o salário dessas pessoas, certo? Não. Então, o que acontece? Mas na época que esse presidente fez esse absurdo, vamos dizer assim, o senhor também era vereador. Por que o senhor não contestou lá na hora, não foi a público e falou que estava errado, que isso ia dar problema no futuro? Não foi só um presidente, teve uma sucessão de erros. E aí entra a questão seguinte, muitas vezes o vereador, ele tem seus conhecimentos em algumas áreas e o desconhecimento em todas. Para nós ter um vereador com conhecimento nessa área aí, ele tinha que ter 4, 5 formação. Nós tivemos, por exemplo, há 2 semanas atrás, um projeto da prefeitura, onde diz respeito também ao funcionalismo público e a questão da previdência, que nem a parte técnica nossa conseguia entender e nos explicar. Foi o pessoal da prefeitura, entende? Através da Terezinha, que é a presidente do Mutum Prev, e nos explicou. Aí que está. Na questão da progressividade, foi contratada uma empresa especializada para fazer concurso, onde no plano de cargos, carreiras e salário do funcionalismo público tem essa progressão. Só com uma progressão dentro do limite. E eu não quero dizer aqui eximir a minha culpa nessa questão de votar. Mas também posso citar eu, vereador Bonafé, vereador Baguncinha e a vereadora Lourdes, nós discutimos muito, entende? Sobre isso. Conseguimos o que nós tínhamos entendimento tirar, mas infelizmente se passou alguma coisa. Mas foi contratada uma empresa especializada, tinha o jurídico da Câmara para nos orientar, que está lá para orientar o vereador, e acabou passando, entende? Quando eu assumi a presidência, mas aí é onde tem que fazer a diferença, que teve presidentes também que não mudaram a questão, poderiam ter mudado. Mas eu, quando presidente, fiz o máximo para conseguir colocar as coisas nos eixos. Nós trabalhamos muito em todos os setores, numa mini reforma administrativa. Para ter uma ideia, os contratos da Câmara, o menos que diminuiu foi 22%. Entende? Eu fiz muitas renegociações de pessoas que prestam serviço, ficou muito abaixo. Gerou economia, inclusive ontem foi entregue, o município entregou uma quadra na economia de R$400 mil da Câmara Municipal. Direito adquirido, como você falou antes, não tem como mudar. E tem coisas aí, nos cargos, por exemplo, comissionado, que hoje eu não posso responder, porque hoje é outro presidente. Mas a gente fez o possível, com certeza, de publicidade no momento, na época. Inclusive vim aqui na rádio, dar publicidade de tudo que foi feito e de tudo que podia se fazer. Bem, o senhor alegou então aí que na ocasião votou e justificou como não ter conhecimento, por isso talvez teria votado diferente, caso tivesse mais conhecimento na área. Mas os munícipes não correm o mesmo risco, o senhor sentando na cadeira de prefeito, passar por algo que o jurídico julga ser importante e depois o senhor descobrir que também não tinha experiência enquanto prefeito e acabou prejudicando os munícipes? Não correm o mesmo risco? Não corre pelo seguinte, eu, por exemplo, como presidente da Câmara e com as pessoas de minha confiança, quanto presidente, o jurídico que eu contratei, a gente conseguiu acertar, por exemplo, 2 projetos da prefeitura que com certeza poderia ter gerado improbidade para o prefeito Adriano. A questão do hospital na transição, quando veio, assumiu Santa Rosa, a gente corrigiu um erro. E no próprio Previdência, no Mutum Prev, teve um projeto lá que dizia respeito a gestantes, que a gente corrigiu, que com certeza daria dano para o município, para a Previdência e também para o prefeito municipal. Tu tem que ter uma equipe com qualidade, mas a equipe é eu que monto, quanto presidente. Os outros presidentes montaram a equipe deles. Então eu não tenho problema. A equipe que eu vou levar para a prefeitura, se eu pré-candidato, se eu me eleger, é muito boa, é qualificada, é experiente. Inclusive na equipe jurídica que me acompanha, é uma das melhores que eu já vi aqui na Mutum e na região. Tem pessoas especializadas, com conhecimento na área pública, formado na área pública, para fazer esse trabalho. Que não é o caso lá de trás. Não vou citar nome, tô aqui. Eu gostaria de falar daqui para frente. Mas eu não tenho problema quanto a isso, até porque hoje eu tenho conhecimento muito mais vasto, porque o que aconteceu aquela vez foi no meu primeiro mandato.
Seguindo o nosso roteiro, agora são 7 horas e 31 minutos, como ocorreu com os outros 4 pré-candidatos. Fazemos um intervalo de 5, 6 minutos e convidando a população a estar mandando as suas perguntas. Após o intervalo, a gente volta com o questionamento do Rodrigo Caetano sobre a questão de habitação e, na sequência, o Ricardo Schneider dá sequência atendendo os nossos ouvintes. Você pode interagir através do 659-9686-6134. Estamos recebendo nesta sexta-feira, nessa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Nova Mutum, o vereador Ayrton Pécio Quirk. 7 horas e 31 minutos. Após o intervalo, a gente retorna com essa entrevista que vai até às 8 da manhã. Nelo Materiais de Construção e a hora certa. Meridional 7h31, bom dia. Para toda obra, Tonélio. Quiser dar uma voltinha, dar esticar um pouquinho de pernas, esteja à vontade. Ele fala, tira a máscara. Vamos dar água, né? O pessoal está participando aqui do sorteio e agora está contribuindo aqui com as perguntas. Litro Tramontina por R$ 196,60 à vista. Pai para toda obra, Tonélio. Oferta para nenhum paijão botar defeito. Tutte le domeniche il programma Essa aqui tem tempo e temperatura. FM a 96.5 de tutte la meglio. Oferecimento Lusa Esporte Total, Exata Construtora, Hidráulica Mutum, Autoelétrica Santa Clara, Irriga Mais e Poços Artesianos, Dalmora Telecomunicações, Suldiesel.com Magazine, Construtora e Incorporadora Dil, Decorfios, Vento Minuano Energia Solar e Central Mangueiras Hidráulicas. A sintonia das melhores músicas. Meridional. O governo de Mato Grosso autorizou a reabertura do comércio. Nessa retomada, é preciso que cada um faça a sua parte. Vamos respeitar o distanciamento. A você que está nos acompanhando na live, um bom dia para vocês. Estou vendo que tem muita gente colocando questionamentos aqui na página do Facebook. A gente agradece imensamente a participação de cada pessoa. Só salientando a nossa sequência de candidatos que tiveram pretensos candidatos às eleições. Na segunda-feira estivemos com o empresário Edileudo Ramalho. Na terça-feira, o vice-prefeito Leandro Félix. Na quarta-feira, o empresário e apresentador Ed Mota. Ontem, quinta-feira, Jacobsen. E hoje, o vereador Ayrton Pécio Quirk. A gente está no intervalo, como a gente fez e está fazendo com todos os pré-candidatos. E após o intervalo, a gente retorna trazendo as informações para vocês e também colocando esses questionamentos, habitação, vamos falar do hospital, o pré-candidato já falou sobre a questão da travessia e outros apontamentos que ocorrerem. A gente retorna agora do intervalo. O Rodrigo Caetano vai refazer a pergunta sobre a habitação, que não foi respondida ainda. E, na sequência, o Ricardo Schneider, só para dar um roteiro, vai estar ouvindo e atendendo os nossos ouvintes que estão participando através do nosso WhatsApp 65-99686-6134. Para quem está nos acompanhando no Facebook, o número do WhatsApp se encontra aí na página, é só mandar o seu questionamento e o Ricardo vai estar selecionando algumas perguntas e fazendo ao pré-candidato. Já a gente retorna, faltando aí 4 minutos. E o melhor de tudo, você pode ir com toda a sua família para lá. Enquanto você relaxa, sua família aprende a jogar tênis. Seven Academia de Tênis, bairro Jardim Califórnia, Nova Mutum. Daqui a pouco, música. Meridional FM. A casa que você sonhou, o carro que sempre gostou, o trator pra sua plantação, moto pro trabalho e diversão. Tudo que você sonhar ficou mais fácil realizar no consórcio do Sicoob. Se você quer, você pode. Não tem juros, tá na mão. Conquistar essa. Faça seu sonho acontecer no consórcio do Sicoob. Sicoob, faça parte. Desafio Celerium.
Baixe o aplicativo Speed Test para o seu celular e confirme. A Celerium entrega o triplo da velocidade do pacote de internet contratado. É isso mesmo. A Celerium cumpre o que promete. Contratando qualquer plano, você vai levar o triplo de internet. Para melhores informações e contratações, fale com a Celerium. 99692-1055. Venha para a Celerium e viva a nossa conectividade. Agora, na Meridional FM, Momento Pet. Cães e gatos, assim como nós, devem ter cuidados especiais com a saúde, com um acompanhamento veterinário e uma carteirinha de vacinação organizada. É possível ter o controle ideal sobre a saúde e vacinas do seu amigo de 4 patas. A vacinação ajuda não só a manter seu cachorro saudável, mas também a evitar a disseminação de doenças, beneficiando toda a população de cães domésticos. Momento Pet. Oferecimento Pronto Vet, clínica veterinária, cirurgias, ultrassom, raio-x digital, consultas, exames laboratoriais, vacinas e internações para cães e gatos. Atendimento veterinário 24 horas pelo 65 99900 1514. O mundo agro não pode parar e a Valdamery Máquinas também não para. Estamos juntos com vocês, agricultores, avicultores e suinocultores da região, para ajudar suas atividades a não pararem, oferecendo máquinas e manutenção especializada. O agro alimenta o mundo. Valdamery Máquinas e Motores, Avenida dos Irapurus, 498M. Telefone 330. O volume tá sendo bem ali? 503. Tá merda, hein? A câmera tá com problema, vocês viram, né? Tô saindo careca nela. Putz. Tá com defeito. Não se preocupe que o Ricardo logo chega lá. Tu tinha me pedido antes da habitação. Não respondeu a minha pergunta. Habitação? É. Vou entrar. A gente vai retornar para ela. A gente vai para os ouvintes. Para empresas urbanas e para o agronegócio. A pergunta foi, vou refrescar a memória. Se é fácil fazer e falta vontade política, ou é difícil por ser falta de prioridade? A Gráfica Vix faz impressões offset, plotter de impressão, lonas, adesivos e banners. Serviços gráficos de alta resolução com agilidade e qualidade. O melhor está aqui em Nova Mutum. Solicite orçamento pelo 99262-4434. Construção de apartamentos com parceria da Caixa, porque isso não aconteceu. Não anunciou isso? Lembra que teve uma discussão com a dona Mari, depois com o prefeito comigo? Ele anunciou naquele dia, uma semana depois. Se quiser emendar, né? Porque eu acho que o tema é igual àquela pergunta também. 6,49. Costela bovina, 15,98. Coxinha da asa, o filezinho de peito Cevale, pacote 1 kg, 10,95. Paleta e pernil suíno com pele, 10,99. Cerveja Heineken Long Neck 330 ml, 4,79. Refrigerante Coca-Cola 2 litros, 6,49. Sete horas e 39 minutos, de volta após o intervalo, hoje entrevistando Ayrton Pesce, pré-candidato à Prefeitura de Nova Mutum nas eleições 2020. E ele que é atual vereador, está em seu terceiro mandato. A gente agradece imensamente a presença do vereador Ayrton Pesce e também dos nossos ouvintes que estão participando, interagindo. Normalmente estaríamos atendendo nesse momento os ouvintes que estão mandando a sua mensagem para o WhatsApp. No entanto, o Rodrigo Caetano vai refazer uma pergunta relacionada à habitação ao pré-candidato Ayrton Pesce. Rodrigo Caetano. Vou fazer o seguinte então, vamos deixar essa pergunta da habitação, nós vamos ter espaço para o final, vou substituí-la por uma outra pergunta que eu tenho que fazer para alguém que já está há 3 mandatos como vereador aqui na cidade. Vereador, talvez não, certamente dos 4 aqui eu sou o que menos tempo tem de cidade, mas já diagnostiquei um problema seríssimo que existe, que é do comércio. O nosso comércio é pouco competitivo hoje, em detrimento aos preços praticados na nossa quase vizinha, Cuiabá. Muitas pessoas que vão a Cuiabá por questões médicas ou para outros assuntos, acabam efetuando lá compras e isso prejudica muito o comércio local. Às vezes o mesmo produto aqui é em Cuiabá muito mais barato e por uma questão de economia, ninguém vai deixar de comprar lá estando lá.
E existem outros fatores também, que é a falta de incentivo, né, ao comércio local em diversas áreas, e isso a gente percebe com os comerciantes, se arrasta desde a fundação da cidade, essa dificuldade aí. O que o senhor pretende fazer de fato pelo comércio, pelo comerciante que aqui na cidade abre suas portas e em pouco tempo tem que fechar e voltar para o seu estado natal? Aí entra na mesma questão da habitação. Por exemplo, nós temos aí, se o empresário vir abrir as portas aqui, nós vamos montar um comércio, para começar, a burocratização é muito grande. Essa parte que nós temos que desburocratizar, entende? A questão pública, a coisa pública aqui em Nova Mutum. Nós temos um problema aqui, pela alto valor do metro quadrado de terra, de valor de terreno, é claro que o cara vai fazer um investimento para aluguel, o aluguel é razoavelmente alto, muito maior também do que a região e da própria capital Cuiabá. Mas por quê? Por causa do valor do metro quadrado. Aí, nós não temos incentivo, nós não conseguimos possibilitar esse empresário que está há anos, tem gente com mais de 20 anos aqui em Nova Mutum que paga aluguel no seu comércio. Não consegue evoluir, não consegue melhorar o seu comércio. Nós temos que proporcionar a esse comerciante, com industrial e comercial, que ele tenha possibilidade com incentivos, incentivando a troca do próprio imposto, na questão, tu tem lá tantos funcionários, você tem um valor diluído na prestação. Então dá para se fazer, a cidade vizinha aqui, por exemplo, fez desta forma, Lucas do Rio Verde. Então nós temos que proporcionar, melhorar, dar condições para que o empresário que está aqui, ele consiga melhorar a sua condição de competir. Até porque o nosso alvará, aqui na Mutum, é mais de 30% mais caro do que toda a região. Então, várias situações proporcionam do que mercadoria. Se o cara abre as portas para uma loja, ele tem que pagar aluguel, contador, água, luz, energia, funcionário. Ele tem que diluir tudo isso em cima do preço da mercadoria que ele vende. Então, tudo isso proporciona um aumento e não tem competitividade muitas vezes com as outras cidades. Mas isso é coisa de se trabalhar. Eu tenho uma proposta aí muito boa na questão industrial e comercial que está se trabalhando, está regularizando. Nós temos, por exemplo, nesse industrial que vai se lançar, agora por causa da pandemia atrapalhou um pouco, apenas 30 terrenos de 1.000 metros quadrados. Apenas 30. Como que o proprietário da autoelétrica, da mecânica, que mexe com mármore, com gesso, vai conseguir ter acesso a um terreno de 2.500 metros? Até porque hoje o poder público não pode dar mais o terreno. Ele tem que dar condições através de incentivo. Então assim é muito difícil. Nós temos que mudar esse pensamento. Nós temos que atrair grandes empresas, trazer empresários para investir em Nova Mutum, mas também reforçar o empresário que está aqui, muitos há mais de 20 anos, sofrendo aqui em Nova Mutum e ajudando no crescimento de Nova Mutum. Nós temos sim, passou aqui bons gestores, mas quem trabalha e gera emprego e renda para o Nova Mutum é o cidadão, é o empresário. E outra, pequenos comerciantes, com certeza são 2.400 comércios que pagam alvará aqui em Nova Mutum. A grande maioria é médio e pequeno. Muito bem. Quick, como a gente sempre estabeleceu as regras aqui, você tem 3 minutos para estar respondendo. Só que aqui no WhatsApp vem algumas perguntas e aí se você levar 3 minutos, de repente não dá tempo de eu fazer todas, mas você tem essa prerrogativa se precisar do tempo. E eu vou passar todas aqui para você. Inclusive uma que nos critica aqui também, viu, Wesley? Tem um menino que fala aqui, deixa eu pegar onde que está o rapaz aqui. Bom dia, uma crítica construtiva. Estão passando, mas fazendo a pergunta do que o entrevistado tem para a resposta. Sejam mais objetivos nas perguntas. Aproveitando, eu gostaria de saber o que o candidato ele tem para oferecer a melhorar para os funcionários da prefeitura. Então, o funcionalismo público da prefeitura, a gente discute, defende muito aí em Nova Mutum, no geral. Nós temos, por exemplo, um PCCS que na classe da educação, por exemplo, na época o presidente do sindicato era o Juvenal, em 2013. Ele me deixou um anteprojeto com o PCCS lá na Câmara Municipal para mim estudar, que logo viria para a Câmara para nós votar. Até hoje não veio. Então nós temos desde 2013, não foi mexido no PCCS. Nós temos algumas situações que eu defendo para o funcionalismo público, que é o auxílio alimentação. Isso é um auxílio, nós temos Lucas do Rio Verde, Campo Novo, Primavera, Sorriso, Sinop. É uma ajuda interessante, onde não é descontado nada. Que comece num valor razoável e vai aumentando gradativamente. A prefeita de Sinop deu aumento de 14% esse ano nesse auxílio alimentação. Nós vamos ter um problema
o ano que vem com o funcionalismo público, e o gestor vai ter que estar dentro desse processo e conhecendo, que até 2021, em dezembro, não vai poder corrigir nada, porque na lei do presidente Bolsonaro, que foi feito há uns 60 dias atrás, os funcionários públicos não vão poder ter essa correção. Então nós temos que trabalhar muito, dar qualidade. Todos os funcionários, por exemplo, da educação, que estejam enquadrados nesse PCCS também. Nós temos monitores, merendeira, guardas, todos, a partir do momento que o seu filho chega lá, ele atende como um educador. Ele tem que ter um jeito diferenciado de atender essas crianças. E eles não são enquadrados no PCCS. Não são considerados funcionários da educação pelo PCCS. Temos que incluir isso, assim como outras cidades fazem isso. E, no geral, ter um debate com os funcionários públicos, valorizar o funcionário público. Hoje, por exemplo, o funcionário da saúde está enfrentando essa pandemia e muitos não recebem a insalubridade de 14%, 40% melhor. Nós temos que melhorar. Isso eu fiz o pedido na Câmara há poucos dias atrás, para que o município pagasse os 40% de insalubridade para os funcionários públicos da saúde e todos os que estão envolvidos hoje nesse enfrentamento do Covid-19. Muito bem, mais uma pergunta aqui de uma ouvinte, ela pergunta o seguinte: Quick, você pretende administrar a prefeitura do mesmo modo que você administra suas empresas? Olha, eu estou no ramo de eventos desde 1994. Eu cheguei aqui, eu não tinha nenhuma moto para andar. Eu não me favoreci politicamente, inclusive depois que eu entrei na política, eu estabeleci minhas coisas do jeito que está. Mas o cara só cresce na política, não. Eu não usei do poder público para me beneficiar e para melhorar a minha condição e me favorecer. O ano passado, há 2 anos atrás, através da dificuldade de mexer com eventos e muitas vezes de eu ser um agente político e ter um tratamento diferenciado aqui em Nova Mutum, eu resolvi parar com a minha empresa e, através de uma proposta muito lucrativa, eu aluguei o meu prédio para um certo ramo de atividade. E continuo fazendo os eventos paralelos, porque cada vez mais difícil fazer eventos. Até o ano passado, pela recessão que teve, a gente resolveu tirar o pé há um tempo, porque a dificuldade e a nossa logística é muito ruim para trabalhar com eventos, eu acabei parando. E esse ano eu tinha até programado alguns eventos, Eu tinha programado alguns eventos aqui em Nova Mutum, inclusive tive prejuízo financeiro em alguns, porque eu já tinha contratado e pago, e por causa da pandemia a gente não conseguiu fazer. Isso vai acontecer futuramente. Então, assim, não tem problema nenhum, sempre fui um bom administrador, até porque trabalhar na minha área é muito mais difícil que trabalhar como administrador de um mercado, de uma farmácia ou qualquer atividade. Pode ter certeza disso. Nós temos um risco muito grande de qualquer coisa, um incidente acontecer lá dentro, tu tem que ter cuidado com tudo. E eu trabalhei sempre com muito profissionalismo, é uma atividade diferente, que muitas vezes só se aponta, e hoje, inclusive, é a única atividade que não está recebendo nada nesse ramo de eventos e a única atividade que vai voltar por último, muito depois de todos os outros. Ok. Sobre a moradia popular, se eleito, como reaver o que perdemos por falta de local, de área deve ser, né? Para a construção. Eu vejo que em grandes cidades estão construindo vários condomínios e inibindo a vinda de casas populares para o nosso município. Meu nome é Luiz Souza e moro no Piquete 3. Então vamos entrar na habitação, já que eu não respondi aquela pergunta. Nós temos um problema, com certeza, aqui em Nova Mutum, e eu acho que o segundo tema é a habitação que as pessoas necessitam. E na minha proposta, nós teríamos que fazer um grande censo habitacional, na qual poderíamos usar os brilhantes agentes de saúde que trabalham em Nova Mutum, que entram em todas as casas. Nós poderíamos fazer um censo através deles, que eles sabem a necessidade, eles sabem se o cara paga aluguel ou não. Então poderia fazer um grande levantamento, dividir em faixa etária quem tem condição de pagar tanto, quem tem condição de se enquadrar em outro projeto habitacional, que tem tudo isso, tem faixas de projeto habitacional. Nós temos que ter responsabilidade e não vir aqui mentir para a população. Nós temos que falar o que é certo. Então, adquirir área. O município, com o passar do tempo, eu mesmo como vereador, já adquiriu área, por exemplo, a BRF fez o PROAB 2. Lá o município comprou a área, em parceria com eles foi disponibilizado e eles construíram aquelas casas. Assim como dá para fazer. O município não conseguiu 150 hectares para fazer o Parque Tecnológico da JAR, dá para entrar em negociação para conseguir uma área para fazer habitação. Nós temos aqui um leque de áreas de terra ao redor do nosso município
que conseguimos tratar com o empresário para comprar uma área que, claro, com o preço melhor e proporcionar a ele explorar a região também, comercialmente. Então tudo isso dá para fazer com certeza. Fazer protocolos a nível estadual e federal, trazer habitação popular através desses programas, na qual eu vou citar, o governo do estado lançou há poucos dias atrás 3.000 casas populares no estado do Mato Grosso. Nova Mutum não foi contemplado com nenhuma. Então nós temos que buscar, temos que ter poder político, buscar esses projetos habitacionais popular e trazer também a iniciativa privada. Eu posso citar a empresa de Mutum que não conseguiu fazer uma casa popular enquadrando o projeto Minha Casa Minha Vida, iniciativa privada, com a entrada e os pagamentos financiados pela Minha Casa Minha Vida, e construiu mais de 1.000 casas em Primavera do Leste. Teve empresa aqui da Mutum que construiu várias casas em Sinop, no Minha Casa Minha Vida, só que aqui não consegue fazer. Temos que desburocratizar, mexer no plano diretor, com responsabilidade, é claro, mas mexer, trazer a iniciativa privada para discussão. O plano diretor de Nova Mutum foi feito várias audiências públicas, mas eu não vou citar nome, mas vários empresários aqui de Mutum tentaram falar, explicar a situação e não foram ouvidos. Permaneceu a vontade de algumas pessoas. Então nós temos que trabalhar Nova Mutum para todos. Essa é uma grande verdade. Então temos que fazer um incentivo para a iniciativa privada, para trabalhar a habitação em Nova Mutum, até porque o poder público não vai conseguir contemplar todo mundo que necessita de casa. Fazer esse censo e fazer também projetos habitacionais popular através do programa do governo do estado e governo federal. Pré-candidato, do mesmo jeito que existe a pressão hoje da população pelas moradias populares, existe um grande número de empresas que batem a porta da prefeitura querendo se instalar no município. E o pressuposto é o terreno. Empresa nenhuma consegue se instalar sem ter suas instalações físicas para depois começar suas operações. Não é contraditório falar que vai gerar emprego, desenvolvimento, atrair empresas, ao passo que também o discurso fala de terrenos para a moradia popular? É possível equacionar essas duas coisas? Ou o senhor vai priorizar de fato a moradia popular e deixar o desenvolvimento econômico de lado? Não é possível. Tem que se fazer. Isso é obrigação de fazer. Nós temos que equacionar a questão popular, o social, a casa, para o cidadão morar, que é o sonho de todo cidadão, a casa própria, e também proporcionar para que esse comércio, onde essas pessoas vão trabalhar, sobreviva em Nova Mutum. Aí que entra aquela conversa de antes. Nós temos que incentivar esse comércio local, muitas vezes aqui, que ele é sofrido e muita gente está fechando as portas, aqui em Nova Mutum, incentivar ele e trazer novas empresas. Inclusive, eu já tenho umas pessoas aí com know-how que estão conversando comigo, muitas vezes também na área política, justamente para nós trabalhar já. Já estamos discutindo isso, trabalhar e mudar um pouco o foco. Nós temos aqui por si só a graça, satisfação de estar em Nova Mutum, onde o agronegócio predomina. É muito importante, mas nós temos que trazer outra cadeia também. Nós temos que buscar isso aí, qualificar as pessoas, entende? Para trabalhar e proporcionar às empresas que estão em Nova Mutum uma melhor qualidade para conseguir se sustentar aqui e crescer também junto com o município. Então temos que equacionar sim a questão social com casa popular. Agora a área industrial nós já temos aqui, onde o município está trabalhando para legalização. Se não fosse a pandemia, eu acredito que tinha até lançado. Então assim, isso nós temos que só melhorar o que está sendo propagado nessa área que foi contemplada aí pelo município na região sentido à direita indo para Cuiabá. Quick, minha última pergunta, se caso acontecer algum problema, algum intempérie, que o senhor não seja candidato a prefeito, por algum motivo que a gente não saiba, vamos supor, o senhor se candidataria novamente a vereador? Não. Quero deixar aqui expressado a toda a população mutuense, a vocês, que caso aconteça de eu não conseguir progredir nessa questão, até porque eu me sinto muito preparado aqui para assumir o município de Nova Mutum e hoje como pré-candidato, está uma decisão tomada, até porque financeiramente as pessoas assim falam, o vereador ganha muito. Para mim, eu perdi muito nesses últimos 4 anos por causa da minha atividade. A minha atividade ela é rentosa se tu trabalha livre. Então assim, eu para ser um bom vereador eu tenho que me dedicar. Tu não tem conhecimento para chegar lá e votar um projeto se tu não participar de reuniões, não discutir, não ver o sentimento da população. Nós tivemos, por exemplo, aí algumas questões ligadas à SAMA
que eu discuti vários e vários dias com várias pessoas, vários empresários, profissionais que são envolvidos nessa área, para a gente conseguir votar. E melhoramos muito, tiramos muito do projeto principal que chegou na prefeitura. Então, assim, se não acontecer de eu ser um pré-candidato e ir para uma eleição, eu da área da parte política, como vereador, eu não vou participar mais, porque eu já contribuí como vereador. Eu aprendi muito e fiz também bastante pelo município de Novo Mutum. Então, daí eu vou ficar fora, não vou participar. Como vereador, já está decidido que eu não vou participar desse próximo pleito eleitoral. E não sendo candidato a prefeito, nós teríamos então, se as eleições fossem hoje, o senhor de fora, nós teríamos o senhor Edileudo, teríamos o Leandro Félix, o Ed Mota e também o Diógenes Jacobsen. Em qual deles o senhor votaria ou em nenhum deles? Tem que ver as propostas, o conhecimento, inclusive essa entrevista aqui deu para a gente sentir o conhecimento das pessoas, que nós vamos receber um município, até se der tempo vamos falar um pouquinho de orçamento depois, a gente não sabe como vai ser o ano que vem. O gestor tem que estar preparado para administrar Novo Mutum, de repente, com algumas dificuldades. Hoje, felizmente, por causa do agronegócio e do próprio ramo imobiliário, as coisas estão andando, não caiu muita arrecadação. Mas nós temos que estar preparados para algumas dificuldades no ano que vem. Então tem que ser um gestor com capacidade. E a gente vai estudar tudo isso aí, até porque nesse grupo eu tenho 2 ou 3 pré-candidatos que a gente estava discutindo junto. E a gente vai trabalhar para que todos nós estejamos juntos para a eleição de 2020. Agora são 7h57. Eu sei que existem muitos questionamentos por parte dos ouvintes da Rádio Meridional FM, dos nossos companheiros aqui de bancada também, vários questionamentos. E eu sei que o tempo é limitado, mas é justo para todos os pré-candidatos que aqui estiveram. E queremos agradecer mais uma vez a presença e fechando já essa série de entrevistas com o vereador Ayrton Pesce Quirk, pré-candidato nas eleições de 2020 à Prefeitura Municipal de Nova Mutum. A gente deixa aqui 2 minutos para que o senhor possa fazer suas considerações finais. E em nome de Cláudio Rosso, diretor aqui da Rádio Meridional FM, queremos agradecer a vossa presença. Então, ontem vocês fizeram a pergunta sobre o hospital, sobre saúde, a gente discorreu um pouco, não falou sobre isso. Eu quero deixar claro para a população que um problema crônico do Novo Mutum é a questão do hospital municipal. Eu quero fazer o compromisso como pré-candidato, vou construir um hospital. Eu virando candidato, virou candidato, eu vou mandar fazer o projeto. Dia 1º de janeiro, vou começar a trabalhar na construção do novo hospital, com qualidade, com estrutura, para nós conseguir, a área nós temos, transformar Novo Mutum num polo regional de saúde. Dá para fazer, tem que ter prioridades. Eu não vou falar da gestão que passou, porque cada gestor tem a decisão administrativa e política de fazer o que ele entende. Eu acho que daqui para frente temos que trabalhar essa questão do hospital. Prioridade, hospital e habitação. E hospital é uma questão de honra para mim, de tanta cobrança que a gente tem na Câmara. E eu tenho discutido há muitos anos, essa questão do novo hospital. Hospital com qualidade. E aí, futuramente, eu quero falar da onde vai tirar o recurso, que dá para fazer. Nova Mutum não pode ficar refém. Esse hospital que está aí já cumpriu com seu papel desde o ano de 1992 que foi construído. Nós tínhamos menos de 5 mil habitantes e hoje nós temos 50 mil habitantes. Não dá para cobrar dessa estrutura, com certeza. Nós temos que botar uma estrutura com qualidade, com equipamento, para que os profissionais que lá estão consigam trabalhar com qualidade, para dar qualidade também no atendimento para a nossa população. Agradecemos imensamente a vossa presença e é uma grande satisfação poder promover esse debate com os pré-candidatos nas eleições 2020. Obrigado, candidato. Pré-candidato. Encerrou? Encerramos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Rodrigo Caetano. Obrigado, Wes. Toda a população mutuense, muito obrigado pela atenção. E com certeza a gente vai estar tendo mais oportunidade para explanar nossas ideias. Isso que eu ia falar aqui, Wesley. É apenas o início. Daqui a algumas semanas a gente estará conversando novamente. Aí, claro, tem muitas perguntas, muitas dúvidas para a gente tirar e isso vai acontecer com o tempo. Com certeza é o primeiro momento, por isso que a gente determinamos esse 1 hora exclusiva para que os pré-candidatos pudessem colocar a sua ideia, seu pensamento e o que eles planejam, caso sejam candidatos realmente possam concorrer às eleições e, caso ganhem as eleições, poder passar aí ao público um pouquinho do pensamento deles em relação à administração pública no ano de 2021 para frente. Quero agradecer imensamente mais uma vez o pré-candidato Ayrton Pesce, vereador aqui da cidade de Nova Mutum.
Rodrigo Caetano, obrigado pela participação. Este bate-bola durante essa semana, justamente levando muita informação e esclarecimento à nossa população com os pré-candidatos. Apenas ratificando o que disse aqui o Ricardo, nós temos muitos temas para serem debatidos, o tempo realmente é escasso, mas em breve, após as convenções, vamos organizar aqui o primeiro debate com temas específicos. E eu quero aqui agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a Deus, ao Cláudio, a todos vocês que nos acompanharam. E, para encerrar, eu gostaria também de dizer que Deus abençoe Nova Mutum e que Ele direcione a melhor escolha nas eleições desse ano. Muito bem, Ricardo Schneider, finalizamos sexta-feira, foram 5 dias intensos, de muitos questionamentos, muitas perguntas e essa conversa sadia, saudável com todos os pré-candidatos, justamente levando um pouquinho, esclarecendo a população o pensamento de cada pré-candidato para essas eleições. Com certeza. Nosso intuito aqui é expor para a comunidade, para os ouvintes, o preparo de cada um candidato, as condições que pré-candidato, né, as condições que cada um tem para assumir o nosso município. E como o Rodrigo falou, que Deus abençoe a nossa comunidade e que a pessoa que assumir dia 1º de janeiro coloque esse município no coração e leve ele cada vez mais adiante. Agradecendo a você, ouvinte, que nos acompanhou na página do Facebook, a você que nos acompanhou através do rádio na 96,5 ou através do site. Um forte abraço, obrigado. E estamos aqui aptos a receber elogios e também receber críticas como qualquer ser humano. Desde já agradecendo e que Deus nos abençoe. Uma boa escolha nas eleições 2020. É lá.